Olá, boa tarde. Bom início de semana para você. Hoje, 3 de outubro, o NT Sul começa agora ao vivo. Meio-dia e 1 pelo horário de Brasília, já pulou para meio-dia e 2. Sérgio Gnatti é o novo prefeito de Cachoeira do Sul. Você vai ver no NT Sul de hoje a entrevista feita com Gnatti logo após receber a confirmação da vitória. Ele foi eleito com 17.728 votos. É quase a soma dos votos do segundo e do terceiro colocados. Ouvimos também os cachoeirenses, a superação e a consciência de muitos eleitores para chegar até as urnas. Olha, é um momento muito importante que a gente tem que ter muita consciência, porque não está fácil. É importante votar? É importante, muito importante, mas votar consciente, né? Não jogar o voto fora, porque a coisa, o momento que o país está passando merece uma atenção muito especial. Verdade. Falamos ainda da Feira Agropecuária de Cachoeira do Sul, a FEAPEC 2016. O melhor do campo em exposição. O slogan da FEAPEC por si só se justifica, mas o evento tornou-se muito mais do que isso. Tornou-se também uma grande festa popular, um evento, um local de convivência. E isso se percebe tranquilamente numa tarde de domingo. Meio-dia e 3, lembrando que estamos ao vivo pelo Facebook também. Corre lá na nossa página facebook.com/TV Cachoeira e assista pela internet. Daqui a pouquinho, os jornalistas do NT Sul estarão comigo aqui no estúdio falando do resultado das eleições 2016 e do novo cenário político de Cachoeira do Sul. E a gente quer a sua interação. Curta a nossa página e acompanhe, interaja conosco. E obrigada ao pessoal que já está ligadinho no NT Sul pela internet. Sejam todos muito bem-vindos. Para eleger um novo prefeito e 15 vereadores, uma intensa campanha foi desenvolvida nas últimas semanas e que culminou neste domingo com o veredito dos eleitores. Nossas equipes acompanharam o dia de votação em Cachoeira do Sul e você confere agora o pensamento e a consciência dos eleitores e a superação de alguns para chegar até as urnas de votação. Neste domingo, dia 2 de outubro de 2016, 69.189 eleitores cachoeirenses tiveram por obrigação votar ou apresentar justificativa à Justiça Eleitoral. Nas 224 seções da cidade e interior, foram disponibilizadas 298 urnas eletrônicas. Os eleitores tiveram 5 opções de candidaturas ao comando da prefeitura e 161 candidatos disputando as 15 cadeiras da Câmara de Vereadores. Pelo Colégio Marista Roque, com 11 sessões de votação, passou durante o dia o maior número de eleitores, 3.073. Dona Maria Nelly era uma entre tantos que foi, votou, justificou e valorizou as próprias escolhas. Sim, nunca votei em branco, sempre eu vou, nem que não ganhe, mas eu vou, né, mas... Tem que escolher alguém. Tem que escolher alguém, né, para tentar melhorar as coisas. Todo cidadão tem de votar, procurar escolher uma pessoa que tu acha que seja, vai fazer um bom governo, acho que é isso. Eu realmente não precisaria votar mais, já tenho mais de 70 anos, mas eu acho que é importante, né, mesmo com os problemas que têm acontecido no Brasil, eu acho uma coisa muito importante o voto, por isso que eu venho votar. Tem que mudar, vamos votar e vamos mudar para frente. É o momento mais importante do cidadão enquanto humano, porque é a única vez em cada 4 anos que a nossa voz realmente é ouvida. E teve eleitor que, mesmo com a mobilidade prejudicada, se esforçou e votou em defesa de uma ideia. Hoje nós temos um município aí que é um dos maiores produtores de soja do Rio Grande do Sul, né? E não é possível que fique dessa forma, que se tenha esse descaso com o nosso interior, né? Então eu vim aqui para escolher um representante que eu acredito que vá melhorar, trazer algum retorno para a gente nesse setor aí. E não foi só o Éder. Dona Sueli, de 80 anos, encarou o elevador e também foi votar. Outros tantos também não abriram mão, apesar da idade, os isentarem da obrigação. Em frente à Escola Borges de Medeiros, encontro com a Roseli, sendo conduzida à sua sessão eleitoral. Ela vota na Igreja São José, na Avenida Brasil. Tem ainda cerca de 4 quadras a percorrer, mas não se importa. Olha, é um momento muito importante que a gente tem que ter muita consciência, porque não está fácil. É
É importante votar? É importante, muito importante. Mas votar consciente, né? Não jogar o voto fora, porque a coisa, o momento que o país está passando merece uma atenção muito especial. Com o pé quebrado há poucos dias, a marinesa encontrou dificuldade para subir a escadaria de acesso da Escola Getúlio Vargas. Mas a dificuldade logo foi contornada com a solidariedade de outros eleitores. Tu chegou a comunicar ao cartório que tu tinha dificuldade de acesso? Não. E agora como é que está sendo para ti essa experiência nova? Tá sendo difícil, mas vale a pena. Qual é o significado do voto para ti? O melhor para nós todos, né? Quem ganhar, que capriche para nós, é que naturalmente está muito difícil. E para que todo o processo eleitoral pudesse acontecer, a Justiça mobilizou uma equipe de 976 pessoas. Desses, 896 foram mesários. E durante o dia, no cartório eleitoral, a movimentação maior no local ou por telefone foi de pessoas de outras cidades solicitando o número do título para justificar o voto. E como os portadores de 11.650 títulos confeccionados ou atualizados após a implantação de identificação biométrica tiveram que passar pelo sistema, alguns mesários também pediram socorro. Foi que mais causou transtorno, digamos assim, até o pessoal realmente aprender e tal, a questão de colocar o dedo certinho ali no leitor e tal. Mas foi mais questão de manuseio de equipamento. Isso, exatamente, mais de questão de aprender. Claro, tem também a questão do próprio digital do eleitor, que não é fácil de ler, na verdade. Tem muita gente com a mão que está gasta, conforme a profissão da pessoa, né, gasta a digital. Então isso causa uma certa dificuldade, coisa que isso a gente já estava acostumado a ser o Branco e Cabrais. Né? Sim. E como votar é mais que um dever, é direito de todos, eu também entrei na fila de votação. A seguir, ouvimos o novo prefeito de Cachoeira do Sul. Sérgio Gnatti volta à prefeitura da cidade e os jornalistas do NT Sul estarão comigo aqui no estúdio comentando os detalhes das eleições 2016 na cidade. Nós voltamos em instantes. Estamos de volta ao vivo, agora 12h13 pelo horário de Brasília. Lembrando que estamos ao vivo pelo Facebook também, tá? É só acessar facebook.com/TV Cachoeira e ver o seu jornal na hora do almoço. Sérgio Gnatti, candidato do PDT, é o novo prefeito de Cachoeira do Sul. Ele já administrou a cidade entre 2009 e 2012. Gnatti obteve 17.728 votos, o que corresponde a 37,95% dos votos válidos em Cachoeira do Sul. Logo depois de receber a confirmação da vitória, Gnatti nos concedeu uma entrevista. Veja só. E após todo o trabalho da campanha para a Prefeitura de Cachoeira do Sul 2016, encerrou-se aí, portanto, esse período. Já temos o vencedor, Dr. Sérgio Gnatti foi eleito, é o novo prefeito que a partir de janeiro tem aí a incumbência de tocar o projeto de Cachoeira do Sul. Dr. Gnatti, muito obrigado por nos receber e, de antemão, parabéns aí pela sua eleição. Eu quero agradecer a TV Cachoeira o carinho que ela me tratou durante o debate e durante as outras intervenções, e dizer que é muita honra ser prefeito de uma cidade do porte de Cachoeira do Sul. Eu acho que uma pessoa que se lança candidato e que depois tem a votação que teve, fica honrada. E não só honrada, mas como também com a responsabilidade aumentada, porque agora todos os cachoeirenses, a partir do dia 1º de janeiro, eu teria a responsabilidade de fazer com que eles se sintam segurança no prefeito e, principalmente, que tornar essa cidade mais feliz. Eu quero também dizer que o pleito foi muito bom, os outros candidatos se portaram muito bem. Eu, respeitosamente, peço desculpa a qualquer um dos candidatos que, porventura, num debate ou numa troca de opiniões, eu tenha me exaltado. Mas isso faz parte do jogo político, e dizer que, a partir de hoje, todos os cachoeirenses são iguais, despidos de qualquer tipo de partido político. Eu governarei novamente essa cidade durante 4 anos, sem cor partidária, sem dar preferência para quem quer que seja. Todos serão iguais, porque o prefeito municipal tem que ter
a audácia de ir em todos os gabinetes, de todos os partidos, de todos os deputados estaduais, federais, senadores, ministros e até mesmo, se necessário for, ao presidente da República, independente de partido político. Perfeito. Bom, com a gente também participando aqui da entrevista, a repórter da TV Novo Tempo, Gabriela Belo. Gabriela. Olá, dá parabéns também, prefeito, como o senhor utilizou a frase Gnati de novo. Como é esse momento para o senhor que optou por, na noite de hoje, não fazer carreata aqui no município? Eu acho que em questão de respeito aos nossos adversários momentâneos, que hoje não são mais adversários, são nossos companheiros, são nossos conterrâneos aqui de Cachoeira. Nós achamos que não há necessidade de fazer uma carreata da vitória, porque o importante é que a população já se pronunciou nas urnas. A população fez um voto e assim até uma diferença muito grande. Eu não esperava isso aí, né? Porque os outros candidatos, todos eles tinham condições sim, de também ser eleitos. Então, Gabriela, eu quero agradecer a vocês todos que trabalham, que fizeram uma produção, um debate inédito em Cachoeira do Sul, né, pela televisão, e dizer que eu e o Kleber, o meu vice, que também vai trabalhar comigo na prefeitura, nós fizemos assim uma eleição, uma campanha muito pobre. Nós temos 3 viaturas, Daniel, 3 viaturas, a minha caminhonete que ano 90, um Corcel 2 de ano indeterminado e uma Elba 95. Então essa foi a campanha pobre, humilde, foi uma campanha onde as pessoas sentiram que a mensagem que o candidato estava levando até as suas casas era uma mensagem verdadeira. Bom, o doutor Gnati vai ter uma incumbência, uma honra e um ônus também, que é comemorar, celebrar os 200 anos de Cachoeira do Sul. E sabe que nós recebemos até, por ocasião do debate, algumas perguntas, né, de telespectadores, dando conta de o que o candidato, o que o prefeiturável pretende fazer para elevar a autoestima da cidade. O que o senhor pretende fazer para elevar a autoestima de Cachoeira do Sul e para celebrar esses 200 anos? Tem alguma ideia já ou ainda não? Tenho sim. A principal ideia, e por que a gente tem que aumentar a autoestima da população, é quando o prefeito fica engajado com a população. Quando o prefeito mostra determinação, mostra decisão, mostra atitude, significando que as pessoas entendam que o prefeito municipal, que é o líder da cidade, ele está, sim, empenhado em fazer com que as pessoas se sintam mais felizes. E em relação aos 200 anos da cidade, isso aí para mim vai ser outra honraria, né? Porque nós sabemos que 2 séculos de Cachoeira do Sul é de se festejar sim, mas se festejar com os pés no chão. Porque nós sabemos que a nossa cidade tem problemas inúmeros. E enquanto nós não resolvermos, em parte, esses problemas, nós devemos festejar sempre com moderação. Prefeito, durante o debate, muito obrigada, em primeiro lugar, pelos elogios aí, atribuídos sim à TV Cachoeira, toda a nossa equipe, pelo esforço. Perguntar para o senhor, realmente esperava uma grande diferença entre o senhor em primeiro lugar e o segundo colocado? Não, eu não esperava, porque eu sei da capacidade dos outros candidatos. E também eram partidos fortes, partidos coligados, e a qualidade dos candidatos era muito boa. Eu jamais esperaria, claro que eu esperaria uma vitória, mas uma vitória assim com uma diferença tão grande eu não imaginava. Mas isso faz, Gabriela, com que a minha pessoa e a pessoa do Kleber tenha a responsabilidade aumentada. Nós sabemos que a população está esperançosa, que o prefeito Gnati, que já foi prefeito, e muito dessa votação também se deve à minha administração, que iniciou há 8 anos atrás, das realizações que nós fizemos. Por isso é que a nossa cidade fez essa opção pelo meu nome e com essa diferença. Mas eu posso dizer para essa população que me elegeu, que eles não vão se arrepender de ter votado no Gnati e no Kleber. O senhor acabou de citar o seu vice, Kleber Cardoso, né, que é jovem, foi vereador, enfim, e o senhor prefeito também, que foi vice-prefeito também. Qual que vai ser o papel do seu vice na sua gestão? O meu vice terá um papel muito importante, porque ele tem exatamente a metade da minha idade. E ele tem uma vontade, ele tem um vigor,
ele tem uma competência, ele tem um fino trato com as pessoas, ele tem sensibilidade de tratar com as pessoas. E isso aí vai fazer uma diferença muito grande. Ele vai me ajudar, ele vai ter que entrar no meu pique. E eu vou entrar no pique dele também, para que nós possamos, nós dois juntos, fazer uma administração que a população de Cachoeira do Sul vai se lembrar por bastante tempo. Prefeito, uma aliança que se criou nos últimos meses agora, recentemente, por conta da campanha, foi uma aliança com o deputado Marlon Santos. Inclusive, ele esteve aqui hoje, nesse momento, junto com o senhor. Sim. Essa aliança, essa relação de vocês vai se manter aí pelos próximos 4 anos? Não tenho a menor dúvida. Porque conhecendo o Marlon Santos como estou conhecendo, e depois que aceitei o convite dele e do Kleber para vir para o PDT, para ser candidato a prefeito numa chapa pura junto com o Kleber, eu passei a admirar mais ainda o Marlon Santos, porque ele foi bem claro. Ele disse: quem vai ser o prefeito de Cachoeira é o Gnatti e o Kleber. Quem vai escolher o secretariado é o Gnatti e o Kleber. Quem vai governar são esses dois. No entanto, ele como deputado estadual e fazendo parte do governo estadual, tem muitas possibilidades de fazer com que a gente tenha em Porto Alegre um canal aberto, a tal ponto que o Marlon Santos será presidente da Assembleia Legislativa do Estado no ano de 2018. Isso é muito bom para Cachoeira. Cachoeira não será aí um jogo de xadrez por conta disso? Mas sempre tem um jogo. Política é um jogo de xadrez, né? Só quem não ainda participou de como é que se faz uma convenção, como é que se faz as coligações, como é que se faz os ajustes, os candidatos a vereadores, quem vai ser, quem não vai ser. A política, ela tem que ser um bom jogo de xadrez. Ela tem que ser bem organizada, ela tem que ser bem conceituada, ela tem que ser bem planejada e principalmente com princípios sérios. Não se fazendo essa política que está se vendo no Brasil hoje, fazendo com que todas as eleições, o número de abstenções, voto em branco, votos nulos, sejam maiores do que qualquer eleição de um candidato. Então, o que eu quero te dizer é que nós estamos no caminho certo, mas é realmente um jogo de xadrez, como é também os 4 anos de governo. É um toma-lá da capa, como é que as decisões vão ser tomadas. Às vezes nós temos que recuar, temos que dar um passo para trás para dar 2 para frente, e eu tenho bastante humildade para que, se eu tiver que recuar, eu recuo, principalmente se eu tiver que avançar. O senhor acabou de citar organização. Como é que o senhor pretende se organizar do ponto de vista profissional, agora até o início da sua gestão, né? Enquanto médico, atendendo no seu consultório, e posterior aí, o dia 1º de janeiro, o senhor continua trabalhando como médico ou se dedicará exclusivamente à prefeitura? Eu já fui prefeito, né? Há 8 anos atrás eu me elegi e eu consegui conciliar de uma maneira tão bem, tão boa, a minha profissão com a prefeitura municipal. Fui 24 vezes, Gabriela, fui 24 vezes durante 4 anos, durante 48 meses a Brasília, uma média de uma viagem a cada 2 meses. E nós trouxemos lá de Brasília muitas realizações, muitas conquistas. E o meu consultório continuou. Claro que diminui um pouco o meu tempo hábil de médico, mas as pessoas agora me elegeram mais prefeito e menos médico. Mas eu consigo conciliar, já conciliei as 2 coisas ao mesmo tempo. Por essa responsabilidade de mais prefeito do que médico, é uma grande expectativa da maioria dos cachoeirenses, é questão da UPA, que é uma das suas promessas, e outras tantas responsabilidades por conta da saúde. É difícil conseguir manter. Gabriela, é assim. A única promessa que eu fiz, a grande promessa, é realmente inaugurar essa UPA, porque ela foi uma conquista do meu governo. Desde a primeira pedra até a construção final, o equipamento todo está lá dentro da UPA. E o atual governo, provavelmente por falta de vontade política, não inaugurou, porque tinha o alinhamento das estrelas, e esse alinhamento das estrelas propiciava, naquela época, que ela fosse inaugurada. E, lamentavelmente, eu que sou médico, conheço os problemas da saúde de Cachoeira, nós temos não resolver todos os problemas de saúde com a UPA, mas que vai melhorar bastante, principalmente desafogar o nosso hospital. Doutor, o senhor, tanto Marlon Santos, o senhor citou, Kleber também, alguns correligionários, falando que esse provavelmente deve ser um dos melhores governos dos últimos 40 anos, que o senhor deve se superar também em relação ao seu governo passado, pela experiência. Nós não queremos fazer perguntas para lhe apertar também, porque tem todo um trabalho agora de montagem de equipe, mas no seu coração, qual que é o maior sonho seu para essa gestão e para Cachoeira do Sul? O meu maior sonho
é terminar o governo como eu terminei há 8 anos atrás, que eu terminei há 4 anos atrás. É com uma média de aceitação, de aprovação, de 8,2 pela população. E não só isso, como também eu sentia que as pessoas estavam com a autoestima elevada, aumentada. E também sentia que as pessoas tinham no prefeito municipal um grande líder. E, principalmente, a resposta disso aí era que as pessoas estavam muito mais felizes durante o meu governo. Prefeito, faltou o senhor fazer alguma coisa no último mandato que fez com que o senhor queresse tanto estar na Prefeitura de Cachoeira do Sul novamente? Não. O UPA, sim, né? O UPA, não tem dúvida isso. O UPA eu gostaria de ter inaugurado. Mas, no entanto, eu não estou aqui simplesmente para inaugurar a UPA. Eu estou aqui porque eu senti nas ruas, eu sentia um tipo de solicitação, de aclamação das pessoas para que eu voltasse a ser candidato de novo, porque gostaram do ritmo que eu imprimi durante os 4 anos. Então, na realidade, eu tenho vários sonhos a fazer ainda. E eu gostaria de dizer aos cachoeirenses e à região que eu ainda devo a essa cidade. O que eu fiz já como vice-prefeito e como prefeito dessa cidade foi pouco. Eu acho que é por isso que eu decidi, de uma maneira firme, ser candidato de novo, porque eu quero devolver a essa cidade tudo o que a cidade fez por mim. Eu sou o que sou graças à cidade de Cachoeira do Sul. Muito bem, agradecemos Gabriela, também ao telespectador e o tempo cedido a nós em primeira mão pelo Dr. Gnatti. Queremos aí desejar também sucesso, que o senhor agora possa descansar tranquilamente nessa noite depois da vitória e colocamos aí mais uma vez, a TV Cachoeira, TV Novo Tempo à disposição para trocarmos ideias, informações, o que é super importante para a nossa comunidade cachoeirense. Muito obrigado à oportunidade que vocês estão me dando. E dizer que realmente eu preciso descansar um pouco, né? Mas amanhã, às 8h30 da manhã, eu já estou no meu consultório, só vou repousar um pouco e já vamos trabalhar na medicina e já começar a montar a nossa equipe de transição de governo. Também quero lhe agradecer e lhe dar parabéns mais uma vez e falar para o senhor que a partir do dia 1º de janeiro, eu como repórter da TV Cachoeira, vou bater lá no seu gabinete por diversas vezes, cobrando, claro, que a nossa comunidade está sempre... Não tem problema, será sempre bem-vinda. E vai ser um prazer receber vocês, como foi um prazer ter lidado com vocês durante esses meses de campanha. Com certeza. Bom, o Gnatti, como ele mesmo falou durante a entrevista, ele não pôde atender hoje a mídia, aos veículos de comunicação da cidade, porque ele está atendendo no consultório, que a agenda estava cheia em função da campanha. Então, a gente trouxe aqui aqueles que entrevistaram o Gnatti. Daniel Nunes, nosso gerente da TV Novo Tempo, Cachoeira do Sul, boa tarde. Boa tarde, Darcy, boa tarde mais uma vez aos telespectadores. Gabriela Belo também teve a oportunidade de entrevistar o Gnatti, boa tarde, seja bem-vindo aqui no estúdio. Boa tarde, obrigada pelo convite. Tá certo, e João Paulo Ferreira, que é o produtor do NT Sul, boa tarde, João. Boa tarde, Darcy, Daniel e Gabi, boa tarde também a vocês que nos assistem. Bom, o Gnatti, ele foi eleito aqui por Cachoeira do Sul com 17.728 votos. Expressiva a votação. É quase a somatória dos votos do segundo e do terceiro colocados juntos. Muita diferença. Realmente, para mim, assim, causou muita surpresa, porque a gente até esperava, as pesquisas indicavam, a gente teve toda uma situação aqui na cidade da não divulgação de pesquisas, mas aquilo que se tinha mesmo nos bastidores, pesquisas talvez sem a devida metodologia, mas que corriam nos bastidores, que os próprios partidos fizeram, indicavam sempre o Gnatti à frente. Sim. Agora, esse resultado, ele foi muito expressivo, né? Essa diferença foi muito grande, né? O que foi assustador para todos, uma surpresa para os cachoeirenses por essa diferença, afinal. Os candidatos também, no dia do debate aqui que nós fizemos, eles inclusive tinham conhecimento que a disputa teria sim a possibilidade de ser um pouco mais acirrada do que realmente foi. Eu acho que, bom, eu não tive a oportunidade, Darcy, de parabenizar o Gnatti. Quero desejar sucesso para ele. Afinal de contas, pelos próximos 4 anos, ele vai conduzir a nossa cidade. Né? Partindo do princípio que o voto é a expressão da vontade popular, eu acho que
foi o que a população escolheu. Né? Me surpreendeu, na verdade, de forma negativa, se assim posso colocar, embora, né, o meu palpite foi sempre que existia uma paridade entre os candidatos. Né? Eu imaginava isso. Mas me surpreendeu de forma negativa, Gabriela e Daniel também, e Darcy, a votação do Oscar. Eu acho que pela movimentação, pela expectativa do próprio partido, a movimentação, eu acreditava que ele talvez pudesse ir um pouco mais longe. Né? Não sei aí quais foram os motivos que levou aí ele a perder esses votos, né? Essa expectativa das pessoas. A gente imaginava que pela votação, pela campanha em si, o Sartori poderia ficar ali entre o segundo, ou bem empatado com o segundo ou terceiro lugar. Mas quarta posição foi uma surpresa. Eu tenho a impressão que o voto do cachoeirense foi um voto bastante conservador. Conservador no seguinte sentido, não que ele tenha votado à direita, né? Normalmente quando a gente se refere a um voto conservador, significa isso. Mas no sentido de que não quis arriscar num candidato necessariamente novo, alguém que não tenha tido uma experiência com cargo executivo, né? Então, Dr. Gnatti, na verdade, na minha opinião, ele ganhou aí da seguinte maneira. Primeiro, ele ganhou no consultório, né? Ele tem um carisma muito grande, isso contribuiu. Ele é médico, angiologista, para quem não sabe, aqui em Cachoeira do Sul, bem então, atuante. Quer dizer, não foi só a campanha. E depois ele fez uma campanha que foi bastante racional, né? Trouxe algumas explicações sobre vários assuntos, mas não fez promessas. E eu acho que aí teve uma grande diferença. Não sei se o João, especialmente, que acompanhou bem de perto do ponto de vista editorial aí a campanha, concorda com isso, mas não trouxe tantas promessas, né, a campanha de Gnatti. Eu concordo, Daniel, tanto que a gente vê que causa uma certa expectativa do lado contrário, do lado oposto, pelo fato de a gente estar vivendo uma crise aqui no Brasil. Tudo com relação a finanças, a gente vê caindo de forma absurda. A gente vê o fundo de participação dos municípios caindo, né, o repasse, ICMS caindo. A gente vê que não existem tantos repasses do governo federal e do governo estadual. Então, talvez prometer a essa altura do campeonato fosse um risco. Né? E talvez os candidatos ousaram demais e acabaram pecando nesse ponto. Não sei se a Gabi concorda comigo. Foi justamente o número de promessas e a mudança também na campanha do Oscar Sartori nos últimos dias, exatamente na última semana agora, que acabou levando ele para a quarta colocação, porque ele mudou bastante e frisou, colocou ali as 10 principais promessas, colocando como que era algo que ele poderia sim fazer, frente à crise que a gente sabe que está a Prefeitura de Cachoeira do Sul. Eu quero até fazer menção aqui, Darcy, desculpa te interromper, é o seguinte, eu acompanhei não só a eleição aqui na região, mas nas principais cidades, né, do Brasil, e o que se pôde notar é o seguinte, um número absurdo de abstenções, ou seja, pessoas que não se interessaram em ir votar. Sim. Aqui em Cachoeira do Sul, 23,90%, quase 24%. Isso significa aí um universo de votos válidos de aproximadamente 13 a 14 mil votos. Mais do que o segundo colocado. Mais do que o segundo colocado. Na minha cidade, Bragança Paulista, o segundo colocado teve menos votos também. Talvez isso seja o reflexo de um pouco do descrédito da política em toda essa questão de mensalão e petrolão e toda essa questão aí, isso aí pode ter também levado as pessoas a não optar. A desacreditarem das novas eleições. E surpreendeu positivamente a votação que fez Leandro Balardim, né? Sim. Que a princípio aparecia que faria uma votação menor, pelo menos é o que as pesquisas indicavam, e cresceu bastante. Eu tenho uma opinião que ele se posicionou bastante em relação à questão do deputado Zé Otávio Germano, que foi uma questão que correu nas redes sociais bastante ao longo da campanha. A gente não abordou aqui, porque é uma questão de boato, enfim, mas que ele se posicionou assim com veemência. E eu tenho a impressão que isso passou bastante credibilidade e convenceu também o eleitor em relação à posição dele, a maneira de fazer política, a maneira talvez mais amistosa, e isso passou a credibilidade. Bom, para quem imaginava que o Balardim pudesse ficar aí, quem sabe, na terceira, na quarta posição, sim, surpreendeu ficando na segunda posição. Eu quero fazer uma pergunta direcionada para a Gabriela, que é a cachoeirense entre nós aqui. Você acha que essa expressiva votação que o Sérgio Gnatti teve é uma aprovação do governo anterior, entre 2009 e 2012, não é isso? Ou foi uma desaprovação ao governo Neyron?
do PT? Eu acredito sim na desaprovação, até porque o que se ouve falar pelas ruas de Cachoeira do Sul quanto ao mandato, né, do Sérgio Gnatti é algo que para uma certa parte da população aí realmente não foi algo que satisfez quem votou nele na última eleição. Inclusive isso a gente vê bastante na campanha dos vereadores que estavam ocupando a Câmara de Vereadores agora recentemente. A maioria deles que tentaram a reeleição acabaram não entrando, né, novamente. E a gente vê que cada vez mais a população cachoeirense não quer repetir realmente quem são os políticos aqui. Quer mudar, né? É um certo repúdio também em relação ao PT diante de tudo que aconteceu nos últimos meses no nosso Brasil, né? Aliás, Darcy, sobre isso, um número, aqui no estado do Rio Grande do Sul, o PT tinha 72 prefeituras. Depois da eleição de ontem, ficaram 37. Então, quer dizer, foi uma queda considerável do partido. Entre as capitais também. Exatamente. Parece que ficou com uma só e uma pequena. E eu acredito até, Daniel, usando o seu exemplo e o da Gabi, que a própria candidata Mariana, né, ela teve aí 3.000, não chegou a 3.100 votos aqui em Cachoeira do Sul. E acredito que, na verdade, ela carregou consigo toda a rejeição do PT. Talvez se não de forma oportuna, como foi o caso da Marta lá em São Paulo, que, né, todos sabem da história da Marta Suplicy com o PT. É a troca de partido, né? Mas talvez se ela tivesse numa outra legenda, né, talvez ela pudesse seguir um pouco mais adiante. Eu tenho essa convicção, é uma opinião minha, que ela carregou consigo o fardo de ter levado o PT nas costas. Ela já essa era eleição. marcada pelo PT, né? Embora tenha trocado de partido, mas ela levava a sigla do PT. E eu tenho uma impressão, Darcy, não sei se nós temos tempo ainda, que a Mariana carregou muito mais o ônus do PT do que o bônus, porque de alguma maneira o governo Neyron, eu não gostaria de fazer necessariamente uma avaliação, mas também teve uma série de trabalhos, de produções, enfim, muitas obras que foram realizadas, né? Em nenhum momento essas obras foram citadas pela candidatura. Então houve aí uma tentativa de desassociar do governo Neyron, do governo do PT, mas ora, o partido que estava ali tentando concorrer ou voltar ao poder era uma continuidade do governo do PT, né? Diante do dinheiro que nós temos disponíveis na prefeitura, vamos combinar que não dava para fazer algo melhor, não dava. Vocês acham que dava para fazer algo melhor pela cidade, tão expressivamente assim, com a quantidade com o pouco dinheiro que nós temos? E eu acho que as obras aqui em Cachoeira travaram muito em questões burocráticas, em questões que têm a ver com licitação, rompe um contrato, aí você tem que cancelar esse contrato, aí fazer uma outra licitação, aí a construtora não entrega a obra, não está fazendo... Bom, isso é um prejuízo imenso aos cofres públicos, é o que a gente vê não só aqui em Cachoeira, mas no estado e em todo o país, né? Algo que talvez precisa ser revisto, melhorado, não sei se a legislação pode andar nesse sentido, mas foi um problema que Neyron Viegas sentiu na pele aqui no município, né? Essa questão também, não tive a oportunidade ainda de ir às ruas, ouvir os eleitores, mas também quem votou em Sérgio Gnatti, na verdade, votou no deputado estadual Marlon Santos, né? Pois é. Bom, gente, eu vou chamar uma outra reportagem agora para vocês saberem quais são os vereadores eleitos aqui em Cachoeira do Sul. Mas antes eu quero mandar um abraço ao pessoal que está nos assistindo pelo Facebook. Aqui o Francisco Carlos, ele diz o seguinte: eu estou assistindo ao vivo aqui da Barra da Tijuca, no Rio. Rio de Janeiro, minha cidade. Olha só. Um abraço, obrigada, viu? E também tem um comentário do Luiz Alberto Siqueira Lopes. Ele diz o seguinte: se não querem repetir, mas repetindo o Gnatti, perderam a chance de eleger o Leandro Balardim. Mais uma vez a cidade cai na mesmice e não arrisca, optando por alguém com uma visão moderna e inovadora. Obrigada, Luiz Alberto Siqueira Lopes, pelo seu comentário também. E você também pode interagir conosco. É só acessar a nossa página. Nós estamos ao vivo pelo Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Bom, a tendência de que haveria uma grande reformulação da Câmara Municipal da cidade se confirmou ontem quando as urnas foram totalizadas. O grande número de abstenções se confrontou com a vontade de mudança imposta pelos eleitores. Tanto que dos 15 vereadores em Cachoeira do Sul, apenas 5 conseguiram a reeleição. Veja como ficou a Câmara para o mandato 2017-2020. Foram reeleitos Daniela Santos, do PDT, a candidata mais votada, com 1.377 votos. Valdocir Marques, do PTB, com 1.296 votos.
Marcelinho da Empresa, do PP, 1.135 votos. Jeremias Madeira, do PDT, com 1.094. E Luiz Paixão, do PP, também reeleito com 808 votos. Os eleitos foram Paulão Trevisan, do PDT, com 1.116 votos, Ronaldo Trojan, do PSB, com 1.082 votos, Castelo, do PSB, eleito com 1.048 votos, Itamar Luz, do PSDB, com 993 votos, Dr. Carlos Alberto, PP, com 924, Igor Noronha, do PMDB, eleito com 903 votos, Felipe Franja, do PMDB, com 632 votos, Azevedo, do PPS, eleito com 607 votos, Telda Assis, do PT, com 597 votos, e Gilmar Vieira, do PRB, eleito com 549 votos. As bancadas da próxima legislatura ficaram assim: PDT e PP, com 3 cadeiras cada um, PMDB e PSB, 2 cadeiras cada um, PTB, PSDB, PRB, PT e PPS, 1 cadeira cada. Renovação na Câmara. De 15 candidatos a vereadores, apenas 5 se reelegeram. E os que se reelegeram com votos inexpressivos, muito menor do que na campanha anterior. E aí, pessoal? Foi outra surpresa, né? Outra surpresa. Porque o João, nós havíamos feito aqui uma espécie de aposta na redação sobre quem entrava, quem não entrava, né? E o João citava que, na opinião dele, 6 somente conseguiriam a reeleição. Na verdade, foi menos ainda. Quase né? acertou, viu? Quase acertou. 5 somente conseguiram. E desses aí, como você citou, né, Darcy, boa parte deles ainda perderam votos também. Agora, a que se deve isso? Eu acho que é um pouco de vontade de mudança das pessoas. O vereador, a função do vereador é, evidentemente, fiscalizar as obras do prefeito, do executivo. Mas, quem sabe, um descuido à sua base eleitoral, ao seu bairro, a essas necessidades, e outras vozes foram surgindo. Não sei se é por aí, João. E assim, essa eleição ela veio ao contrário da expectativa com relação ao marketing. Porque todo mundo falava que quem tinha mandato, ele levava uma vantagem porque tem já a exposição do nome, sim, já tem todo um trabalho construído, e aquele que vem do anonimato ia ter muito mais dificuldade, já que a campanha foi feita num tiro curto. Né? E a gente viu que, na verdade, não foi bem assim. Né? Eu vejo que existe um sentimento realmente de mudança, né? O continuismo das pessoas, eles não, as pessoas, os eleitores, eles não querem mais o continuismo, eles querem trocar. Haja vista, nas principais cidades do Brasil, houve uma mudança enorme nas câmaras municipais. Vocês acham que o encurtamento do período de campanha pode ter afetado isso aí, numa maior exposição? Os candidatos ficaram pouco conhecidos em função disso? Eu acredito que sim. Justamente muitas pessoas falavam no dia de ontem quanto à dúvida do número do candidato. Por conta disso, a campanha é muito curta, eles não tiveram tempo para expor nada e muitas vezes ficaram apagados. O João falou sobre a questão de marketing. A gente viu vereadores que não têm uma assessoria muito ativa dentro da Câmara de Vereadores, mas conseguiram reeleger seus candidatos, aí, enquanto outros grandes nomes que a gente tinha, e mais uma vez, né, Darcy, a rejeição do PT. Ficou claro aqui no município. Agora, uma coisa que me chamou a atenção é exatamente esse perfil assim, de líderes comunitários, talvez até pessoas mais simples, mas que se engajam diariamente nos projetos do bairro, né? Como isso faz a diferença. A gente teve aqui o caso, por exemplo, do Castelo, né? Ele usou um slogan ao longo da sua campanha: não vote no mais belo, vote no Castelo. Exatamente, mas que veio crescendo, né, sempre brigando pela sua região. Então fez aí uma votação bem expressiva. O próprio caso aqui, o Marcelinho da Empresa também, que tem um trabalho semelhante. Reeleição, né? Exatamente, como reeleição. O Jeremias Madeira, em relação ao bairro Cristo Rei, e outros que a gente poderia citar aqui. O próprio bairro estava ali com 4 candidatos, na verdade. E no topo, Daniela Santos, mais uma vez, aquilo que eu falei sobre Cachoeira do Sul, a ligação com Marlon Santos na política. Eu acho também, a gente está falando de pontos positivos, né, dos melhores, mas me surpreendeu também os piores. Aqueles que não se elegeram, né? Porque dos 10 que não voltaram,
8 não conseguiram votos, né? O Edson Richa, ele não concorreu, e o Kleber Cardoso concorreu e foi vitorioso na vice do Gnatti. Mas assim, olhando aqui, Marcelo Figueiró, Daniel Tarasconi e Augusto César, eu realmente não imaginava que fossem... Foi uma surpresa negativa, né? A atuação deles... Me esqueci o nome aqui, o Augusto César, por ter todo um trabalho feito, ter o rádio, né, à sua disposição, o Tarasconi também, o Figueiró, pelo fato de a família ter toda uma tradição aqui na cidade, né? O Luciano, né, ser o nome indicado a vice na chapa do Oscar, acredito que foi uma surpresa negativa. Um outro caso também nessa linha aí foi o próprio Vinícius Cornelli, né, que a gente tantas vezes entrevistou, acompanhou alguns projetos dele, que foi o mais votado, se não estou enganado, na última eleição, e que terminou ficando de fora dessa vez, tanto porque a legenda foi bastante baixa, né, em relação à votação que a própria Mariana fez e os demais vereadores, e entrou a Telda. A Telda que, evidentemente, já tinha aí, provavelmente, o voto de parte do funcionalismo, trabalhou aí com a prefeitura, benquista também por parte da comunidade, terminou ficando com essa vaga do PT. Mas surpreendeu o fato de o vereador mais votado na última eleição, que passou por uma secretaria de governo, que foi o caso do Vinícius, né, ter ficado de fora dos próximos 4 anos aí na Câmara de Vereadores. Uma expectativa e esperança como cachoeirense, Darcy, também é a questão que Neyron Viegas falava que não tinha apoio dentro da Câmara de Vereadores, diferentemente do que a gente tem com o Sérgio Gnatti agora. Então, a esperança é que realmente ele consiga, sim, a colocar frente a isso e tenha um apoio dentro da própria Câmara, de acordo com o número de vereadores do mesmo partido. Bom, 10 novos nomes na Câmara de Vereadores. Então, vocês acham que isso pode ser produtivo para a nossa Cachoeira? Olha, talvez eu poderia responder aí de 2 maneiras, talvez sim, talvez não, né? Pois é. Vai depender muito aí desse trabalho que vai começar. De alguma maneira, tem alguns aqui que são marinheiros de primeira viagem, né? Que estão começando agora, que nunca tiveram um trabalho mais efetivo dentro da política. Então, talvez isso poderia ser aí um ponto negativo, né, do ponto de vista de que vão precisar montar aí uma boa assessoria e tal para poder fazer um bom trabalho. Ou então vai ser aquele vereador que vai lá, vai dar o voto dele, não vai conseguir fazer talvez um trabalho tão efetivo. Mas, por outro lado, também há aí uma oxigenação nas ideias, não sei se vocês concordam com isso, né? Sim. Que talvez seja importante para melhorar o relacionamento com a prefeitura, né? Mas, enfim. Que é extremamente importante para que haja aprovação de projetos, para que a cidade possa andar de alguma forma. Tem ditado popular, né? Que diz que vassoura nova varre bem. Quem sabe a gente não tem aí uma boa representatividade, quem sabe não queiram mostrar serviço na nossa Câmara de Vereadores. Bom, eu vou te pedir a tua lista um minutinho, porque o pessoal, a gente está ao vivo pelo Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Então, assim, o Francisco Carlos está pedindo para a gente divulgar a lista de vereadores. A gente colocou isso numa reportagem anterior, mas eu posso repetir para você. Ou você quer repetir para mim, João? Pode falar? Então tá. Então vamos lá, os 15 vereadores aqui de Cachoeira do Sul. Daniela Santos, 1.377 votos, Valdocir Marques, 1.296, Marcelinho da Empresa, 1.135, Paulão Trevisan, 1.116, Jeremias Madeira, 1.094, Ronaldo Trojan, 1.082, Castelo, 1.048, Itamar Luz, 993, Dr. Carlos Alberto, 924, Igor Noronha, 913, Luiz Paixão, 808, Felipe Franja, 632, Azevedo 607, Telda Cis 597 e Gilmar Vieira 549. Só fazendo um adendo aqui, Daniel e Gabi, teve um candidato aqui, eu não vou me recordar o nome agora, mas ele perdeu por 2 votos. Jarrão. Ele perdeu por 2 votos. Ele fez 1.000... Né? Ele fez 1.092 votos. 1.092, ele perdeu exatamente para o Jeremias Madeira. Aí fica aquela pergunta, o que eu fiz de errado, né? Não conseguiu mais 2 votos. Bom, gente, nós vamos para um rápido intervalo, agora 12h49 pelo horário de Brasília. Lembrando que nós estamos ao vivo pelo Facebook. Acesse a nossa página, curta a nossa página e assista seu jornal da internet. facebook.com/TV Cachoeira. A gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta com esse povo aqui, tá bom?
Estamos de volta ao vivo, 12h54 pelo horário de Brasília. E a repórter Gabriela Belo acompanhou as últimas horas de votação e também a apuração dos votos aqui em Cachoeira do Sul. As sessões eleitorais de Cachoeira do Sul estavam abertas das 8 às 5 horas da tarde. Neste ano, as novas regras que diminuíram o tempo de campanha também fizeram com que os locais de votação ficassem limpos, sem aquela porção de santinhos espalhados. Nossa equipe marcou de acompanhar os 5 candidatos na hora do voto. 4 deles cumpriram a agenda. A expectativa que eu tenho é que esse pleito ele seja o mais democrático possível. E tenho a certeza absoluta de que a população que está exercendo o seu direito do voto agora vai escolher aquela proposta, aquela palavra que mais o convenceu. Então o eleitor que está convencido de votar, ele hoje está exercendo o seu direito. Nosso desejo é de que nós sejamos os escolhidos e que nós possamos realizar e tornar real as nossas propostas, aquelas que eram as mais verdadeiras, aquelas que são possíveis de se realizar. Então, a gente defendeu isso e a gente espera, né, da população um retorno positivo. E se não for, nós vamos seguir a nossa jornada, a nossa tarefa nessa cidade que tanto amamos, né? O poder realmente financeiro não quer que um pobre vá ao poder. Mas nós estamos aí com a sensação de que é uma eleição que a gente vai tranquilamente conseguir brigar com eles. As urnas vão dizer, o sentimento das urnas é muito positivo. Desejar uma boa sorte e um bom dia de eleição, e nós estamos animados porque com o número de indecisos sabemos que é possível eleger. Então muito obrigada e até a vitória. O candidato Wilton De Franceschi votou na escola Getúlio Vargas, mas fora do horário informado pela assessoria de imprensa. Então agora são 5 horas da tarde e acaba de encerrar o prazo para votação aqui nas zonas eleitorais. Então, 17 horas e 16 minutos, acaba de chegar a primeira computação de votos. Olá, boa tarde. Como essa é a primeira a entregar aqui o documento? Uma emoção bem forte, né, de chegar aqui. Isso é a primeira. Qual escola? Angelina Salzano Vieira da Cunha. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, informou ontem que esta foi uma das eleições mais violentas. E Mendes atribuiu ainda como justificativa o quadro da insegurança pública. No município, o dia foi tranquilo, segundo o major do 35º Batalhão de Polícia Militar. No Cachoeira do Sul, na data de hoje, tivemos 2 bocas de urnas, foram denúncias, né, em que a Brigada Militar, a própria guarnição presenciou, então conduziu esta pessoa ao registro na delegacia de polícia, e a outra boca de urna, o pessoal, né, teve testemunha, ligou e novamente a Brigada lá compareceu, fazendo a apresentação junto à delegacia de polícia, que foi o procedimento acertado junto com a Justiça Eleitoral. E logo os presidentes das sessões formaram fila no cartório eleitoral. Todos responsáveis pela entrega do arquivo com os dados das urnas. Seção 100, zona 10, né? Colégio Totem. Como que foi lá a questão de eleitores, o pessoal? Tudo tranquilo, mas muita justificativa, tá? Muita justificativa, muito eleitor ausente também. Como que foi a questão de eleitores lá no dia de hoje? Tivemos algumas faltas, mas a maioria compareceu. Quanto por cento, assim, uma estimativa? De 330 compareceram 250, por aí. Sessão 200, Colégio Rock. Como que foi a movimentação no dia de hoje? Foi tranquilo. Estimativa de quanto por cento, assim, de... Deu de 277, 206 votantes. Nas 224 urnas votaram 69.189 eleitores. Número que representa 76,10% do total do município, uma abstenção de 23,90%. A juíza eleitoral, Rosuíta Mas, falou da apuração. Como que está esse momento de entrega de todos os presidentes? Na verdade, para nós, esse é um momento mais tenso de toda a eleição, né? Porque a gente precisa ver se o mesário lá trabalhou direito, fez o que tinha que fazer na hora de retirar o resultado da urna, né? Então, a gente já está com esse trâmite todo, o pessoal entrega numa outra sala ali para os escrutinadores e traz os disquetes para nós. Nós estamos fazendo já a leitura desses disquetes, automaticamente eles vão chegando, a gente já está fazendo. A princípio, está tudo transcorrendo bem. Um probleminha com uma urna ali, que vai ser depois examinada de novo pelo chefe de cartório, mas no demais está tudo tranquilo.
Com a mudança das leis, a gente teve aí, não teve toda aquela sujeira nos pontos. Isso realmente foi bom? Foi um ponto positivo desse ano de campanha? Eu acredito que sim. É a redução dos prazos de propaganda, né? E também muita coisa que antes podia, agora não pôde mais, né? Eu acho que ajudou muito nessa limpeza da cidade. A gente não viu mais cavaletes, não viu outdoors, né? E ontem, que era o último dia que podia ainda fazer distribuição de folhetos, né? Depois das 22 horas não podia mais. Então a promotora da cidade, junto com a Secretaria do Meio Ambiente, fizeram todo um trabalho na cidade no final do dia de ontem para que a gente conseguisse hoje ter uma cidade bem limpa, e acho que o resultado foi bem positivo nesse sentido. Expectativa para até que horário a gente ter o nome do nosso novo prefeito? A gente anunciou durante todo o dia que até às 8 da noite a gente quer estar com isso encerrado e já podendo divulgar o nome do prefeito. Passava um pouquinho das 6h30 quando a apuração estava em 44%. O resultado preliminar apontava o nome de Sérgio Gnatti disparado em primeiro lugar. Neste momento, a diferença era de 16%. No comitê, a festa começou antes das 7 horas. O prefeito foi recebido pelos eleitores com muito barulho, mas ele ainda não estava ali para pronunciar. Pediu que todos o aguardassem. Queria estar ao lado do deputado estadual Marlon Santos. Depois de praticamente 2 longas horas de espera e uma nova recepção, Sérgio, Kleber e Marlon ocuparam a sacada do prédio para agradecer. Vitória Gnatti! Força, Vitória Gnatti! Força, Vitória Gnatti! Muito obrigado pela alegria que vocês nos receberam aqui. Vocês podem ter certeza que nós temos muita consciência que esse processo de eleição se deu com a soma de cada um de vocês. Nós não vamos nominar ninguém, porque sabemos o nome de todos. Nós esperamos que Sérgio Gnatti, o novo prefeito de Cachoeira do Sul, e os 15 vereadores eleitos aqui na cidade possam fazer uma boa gestão e fazer com que a nossa cidade possa prosperar em todos os sentidos. É o que esperamos. Obrigada, pessoal, pela participação de vocês. João Paulo, Daniel, Gabriela. Uma boa tarde para vocês. Boa tarde, Darcy. Valeu, Darcy. Um abraço a todos. Obrigada. Um abraço a todo mundo. Obrigada, gente. Bom, nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua companhia e também o pessoal que nos acompanhou pelo Face. Uma ótima tarde a todos. Até amanhã. Tchau!